Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 26 de setembro. Daniel, capítulo 10. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim,
desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Euma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aleluia, eu gosto tanto do final desse versículo. Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Receba aí neste momento que você está ouvindo esta palavra, o conforto que vem somente de Deus para o seu coração e para o meu coração. Receba esta palavra. Eu me sinto confortada com a graça, com a presença e com a misericórdia de Deus na minha vida. E eu profetizo isto para a sua vida também. Sinta-se agora uma pessoa confortada por Deus. Comentário meu. Seguindo. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Que lindo, né? Os anjos pelejando por Daniel. Assim também, eles pelejam por nós. Comentário meu. O império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Daniel capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão
e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E, depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira.
Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, Deus com D minúsculo, e contra o Deus, Deus maiúsculo, nosso Deus, e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, com D minúsculo, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas, Deus com D minúsculo, honrará em seu lugar, e a um Deus, com D minúsculo, a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus minúsculo, estranho aos que o conhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes : Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra.
Os últimos tempos, as palavras seladas. Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O que se achar escrito no livro. Seu nome está escrito no livro? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Se nós estamos fazendo por onde? O nosso nome está escrito no livro de Deus. Comentário meu. Agora observe o versículo 2 do capítulo 12 de Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então não pense que todos que morrem estão salvos. Com certeza que não. Vou repetir o versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje são 8 de novembro de 2020. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, : que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, : Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, : Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Aleluia, glória a Jesus. Que maravilha esta leitura, embora não entendemos perfeitamente. Você terminou de ouvir a leitura do livro do profeta Daniel. Você ouviu os capítulos 10, 11 e 12, a leitura do dia 26 de setembro.
eu fico assim maravilhada com a palavra de Deus, com os mistérios e com as coisas lindas que a gente lê na Bíblia. Eu sinto assim a presença do Espírito Santo de Deus quando eu leio. Ah, Deus eterno, que maravilha! Quantos anos atrás, quantos anos? Exatamente eu não sei aqui te dizer. No capítulo 12 de Daniel, ele diz no versículo 8: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, estou repetindo, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Amado irmão, prezado ouvinte, que você está ouvindo essa palavra, Daniel ficou curioso, ele ficou assim, sem entender. Ele disse, Senhor, eu não estou entendendo o que eu estou falando. Aleluia! E ali o Espírito de Deus revela, Daniel, fique tranquilo, esse livro, tudo está selado, está fechado até o fim. E no último versículo do capítulo 12 de Daniel, ele diz, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Que conforto para Daniel, que paz que ali o Espírito de Deus dá a Daniel. Vai até o fim. Então eu deixo essa palavra para você. Prossiga, vá até o fim, siga a sua jornada, siga a sua caminhada, fale somente aquilo que Deus te revelar. Não ultrapasse, não passe à frente, não diga aquilo que o Espírito de Deus não te revelou. Eu sempre digo que eu estudo a Bíblia, mas eu tenho temor de acrescentar alguma coisa que não está sendo revelado a mim. Muitas coisas não foram reveladas a Daniel. Ele tremia, ele ficava como que desmaiado. Muitos que estavam do lado dele não viam o que ele via, não ouviam o que ele ouvia. Visões que ele teve, ele não entendeu. Por que nós aqui vamos querer ir indo por adivinhações? Não, amado. Fiquemos naquilo que até onde está esclarecido para nós. Aquilo que nós não entendemos, vamos deixar. Aleluia. Deus disse para Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. Então, que Deus nos fortaleça, nos sustente, que Deus nos dê graça neste mundo tão atribulado, tão contaminado, tão cheio de iniquidade, de pecado. A ciência aumentando, prosperando, a sabedoria do homem que o próprio Deus dá, mas muitos aplicam esta sabedoria para coisas perversas. Que eu e você que está ouvindo esta palavra e eu que estou gravando, que venhamos a ter temor de tudo que está escrito na palavra de Deus, que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja, para que nós possamos, se estivermos vivos, ouvirmos o toque da trombeta. Mas, como diz em Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Que eu e você, que estamos meditando nesta palavra, se estivermos vivos, sejamos arrebatados junto com a noiva de Cristo, porque eu e você somos a noiva de Cristo. Que nunca estejamos naqueles que já estiverem partidos, que não venham ressuscitar para vergonha eterna e desprezo eterno. Obrigada por me ouvir, fique com Deus, Deus te abençoe. Um abraço de Neuza Baldini, te espero na próxima gravação, se assim você desejar. Amém.